Muito bem, estamos no ar com mais um boletim e agora para a gente entender um mercado bastante importante para o produtor, principalmente na hora certa de tomar a decisão, o que fazer, como fazer da maneira que ele tenha o melhor benefício na hora da compra, que é o mercado de fertilizantes. E para analisar esse mercado com a gente convidou o Marcelo Melo, gerente de mesa de fertilizantes lá da Stonex. Está aqui já o Marcelo com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A Stonex fez um estudo recente aí, né, Marcelo, sobre o comportamento de compra do produtor, principalmente para essa safra, que vai começar agora a partir de setembro, já a gente pode startar aí essa próxima safra, mas também para medir como que está o interesse do produtor e a evolução das vendas para as próximas safras, tanto a de inverno do ano que vem, no caso específico aí o milho de segunda safra, e também a própria safra de verão do ano que vem, certo? É isso mesmo. Bom dia, muito obrigado. É um prazer para mim estar aqui também, Alexander. E é isso mesmo. E o que nós identificamos é muito interessante. Bom, falando da safra verão de agora, que vai ser plantada a partir de setembro, basicamente está concluída a compra no centro-oeste e no sul, né, que são os grandes mercados produtores de grãos. E no sudeste ainda tem alguma coisa a ser comprada, mas aí porque entra também a parte de cana-de-açúcar, café e outras coisas. Agora, desculpe. Quem comprou, Marcelo, fez um bom negócio, porque a gente já chegou a falar aqui no Notícias Agrícolas que o preço internacional dos fertilizantes foi histórico, assim, em termos de quedas muito fortes, né? Quem comprou para essa safra fez um bom negócio ou teve alguém que saiu perdendo aí? Como é que foi essa relação? Não, todos que já compraram ganharam, porque de final de junho para cá está havendo um problema no mercado mundial, que está relacionado com a petição que a Mosaic, que é um grande produtor também nos Estados Unidos, de origem norte-americana, entrou lá nos Estados Unidos, nada a ver com o Brasil, para que as autoridades americanas avaliassem e impusessem sobretaxas sobre importação de produtos fosfatados de origem do Marrocos e da Rússia para os Estados Unidos. Há exportações muito grandes ocorrendo nesse fluxo. Por conta disso, isso foi entrado no dia 26 de junho. Por conta disso, o preço nos Estados Unidos subiu cerca de 25% e o preço no Brasil, de final de junho até agora, subiu cerca de 13%. Vamos arredondar, vai 15%. Então, evidentemente, todo mundo que já comprou fez um bom negócio, tá certo? Tudo isso que eu estou falando em dólar por tonelada. Agora, teve gente que comprou em dezembro do ano passado. Em novembro, dezembro do ano passado foi um momento excelente. Nós avisamos todos os nossos clientes, insistimos muito que eles antecipassem, porque o preço era, como você colocou no início da nossa conversa, historicamente o preço mais baixo dos últimos 15 anos. Era maravilhoso o preço em dólar por tonelada. Então, ali comprou maravilhosamente bem. Depois, em janeiro já havia começado a subir, em fevereiro havia subido mais, em março também. Mas ainda foram boas compras comparados com o preço que está agora. Aí ele cedeu um pouco em maio e junho foi mais baixo, até o momento que surgiu essa petição nos Estados Unidos. E aí o mercado está muito nervoso, e os preços subiram bastante. Mas Né? daí a gente tem dois momentos aí para analisar. O momento do preço baixo em dólar no mercado internacional, mas um momento de explosão do dólar aqui no Brasil. Em reais, ainda assim valia a pena? E como é que o produtor faz essa conta, Marcelo? Então, Alexandre, esse é outro ponto muito importante. O produtor pensa sempre e olha, ele sente, é até intuitivo, ele sabe disso. Ele precisa saber quantas sacas de soja está me custando esta tonelada do meu fertilizante que eu vou comprar. Né? Então, isso é intuitivo dele. Ele, com isso, percebe se aquele preço é caro ou é baixo. E exatamente quando nós estávamos em dezembro, essa relação de troca era mais baixa de muitos anos também, estava muito boa. Né? Já subiu, né? Porque nós não estamos naqueles preços tão baixos. Nós chegamos a. O preço no Brasil, para você ter ideia, custo e frete era 280, hoje é 340, então subiu bastante, tá? Mas ainda é uma relação de troca boa, ainda abaixo da média.
dos últimos 5 anos. Tá? Agora, para a relação de troca, o valor da taxa do câmbio não interfere, não é tão importante. Por quê? Porque o grão que ele vende também vale dólar. Então, a saca de soja, nesse momento, deve estar talvez a 120, 130, eu não estou acompanhando, eu não sou uma pessoa de grãos, então não estou no detalhe acompanhando, mas deve estar por aí. Então, se o fertilizante em reais está mais caro porque o dólar está a 5,40, a saca também está mais cara porque ela está a 130. Né? Então, a relação de troca dos dois continua semelhante, ela continua boa e um pouco abaixo da média, né, dos últimos 5 anos. E isto é uma relação boa. Tá? Muito bem. Então, apesar da alta em real, a soja puxou também, subiu também, o que manteve a relação de troca interessante para o produtor. Ele já está comprado, como você bem lembrou aí, para essa próxima safra. Aparentemente tranquilo. E daí, ele resolveu antecipar as compras já para a safra do ano que vem, Marcelo? Já tem negócios acontecendo? E quais as vantagens desse negócio? Então, como eu estava te explicando aí a sequência dos preços, eles estavam muito baixos em dezembro do ano passado, começaram a subir em janeiro, fevereiro subiram um pouco mais, março, abril estavam razoavelmente altos, aí voltaram a ceder. E daí subiram muito forte a partir de final de junho, por conta desse problema da petição, né, nos Estados Unidos. Muito bem. Então, o que acontece? Quando foi maio e junho, onde os preços tinham voltado a ceder, voltavam a cair no mercado internacional e no Brasil também, houve algum movimento de antecipação de compra de safra-verão do outro ano, ou seja, da safra 21-22, que será plantada em setembro, outubro 21. Tá? E daí, alguma coisa, não foi muito não, rodou alguma coisa aí, inclusive em barter, o barter trade, porque o barter trade também, ele tira esse problema que você mencionou lá atrás da taxa de câmbio, porque o barter trade, o cara faz exatamente, ele faz um compromisso para vender parte do grão que ele vai produzir lá em 21, 22, então ele vende, ele se compromete a entregar parte daquele grão, um volume daquele grão, e em contrapartida ele vai receber os fertilizantes para produzir aquilo. Tá? Então, de novo, sumiu taxa de câmbio, aquilo que a gente conversava da relação de troca. Ela vai para a relação de troca efetiva, tanto faz você estar olhando reais ou dólar, mas a relação de câmbio de troca é a mesma. Mas era uma relação interessante mesmo assim? Era uma relação interessante, porque o fosfatado estava 15% mais baixo do que está agora. Então, ainda agora, a relação é interessante, ela está abaixo da média, ela não é ruim, ela é interessante. Mas foi melhor. Ela estava melhor ainda. Em final de junho, ela estava 15% mais baixo que agora. Em dezembro do ano passado, ela estava mais ainda, né? Tudo bem, mas aquilo lá já são bons tempos que ficaram para trás. Muito bem. E daí o que acontece? A partir do momento em que houve vamos dizer, esse fato novo no mercado, não esperado, que foi essa petição da Mosaic nos Estados Unidos, né, para sobretaxas, a partir deste momento o mercado ficou muito nervoso. Os preços subiram, como eu lhe expliquei, 25% lá, subiram 13%, 15% aqui, e os produtores mundiais resolveram retroceder. Então eles falaram, não quero vender para entregar daqui a um ano. Não sei o que vai acontecer no mercado, está tudo muito confuso, vamos parar. Então, esses negócios que ocorreram, alguma coisa em maio e junho, a partir de julho e agora, começo de agosto, não estão conseguindo ocorrer mais. Por decisão do vendedor, na verdade. Por decisão do vendedor de fertilizante. Lá fora, o cara que vai produzir esse fertilizante falou, opa, deixa eu parar aqui, porque está tudo muito confuso. Eu não sei para onde as coisas vão. Né? E você tem uma ideia do que já foi negociado para a safra do ano que vem? Não. Mas é pouco, mas enfim, é pouco, mas é uma comercialização inédita, né? Um ano inédita. O mercado, então, desde final do ano passado, o mercado está muito antecipado. Então, houve um volume de antecipação grande no final do ano passado e no primeiro trimestre para esse ano. Depois, lembra que eu te falei, os preços começaram a subir, daí diminuiu.
Aí diminuiu porque os preços já em fevereiro, março, abril estavam altos, diminuiu. Depois, a partir de abril, a coisa regularizou e nós entramos num fluxo normal. E agora já acabou mesmo, porque o normal é evidente, tem ainda alguma coisinha pequena a vender, né? Mas a maior parte já foi, né? Agora, essa decisão de esperar para ver o que, que vai acontecer lá na frente tem como consequência a decisão que vai ser tomada nos Estados Unidos em relação à sobretaxa ou não, certo? Sim, exato. E aí há inúmeras teorias do que pode vir a acontecer, né? Primeiro, a teoria é vão impor sobretaxas, vão concluir que, de fato, há subsídios e vão impor sobretaxas. As solicitações de sobretaxas são muito altas. Sobre Marrocos, a Mosaic argumentou e colocou no processo, isso é público, hein? Não é rumor e nada, ela colocou no processo lá que ela entende, pelas pré-análises que ela fez para entrar com esse processo, que há 70%, 71% de subsídio sendo dado pelo governo do Marrocos para as exportações dos Estados Unidos. Com relação à Rússia, são dois produtores principais, Fosagro e Eurochem, e a Mosaic, se eu não me engano, está pedindo cerca de 30%, ela argumenta que a Fosagro está recebendo cerca de 30%, ou 31%, coisa do tipo, de subsídios pela Rússia, enquanto que a Eurochem estaria recebendo 13%. Então, a Eurochem é a que está menos prejudicada nesse sentido, tá? Então, isso aí, não sabemos o que vai acontecer, mas vamos imaginar que venha a ser colocado sobretaxa. De qualquer maneira, até que o processo se conclua, as exportações para os Estados Unidos zeraram, porque ninguém nos Estados Unidos quer receber, nesse momento, material do Marrocos ou da Rússia. Por quê? Porque ele vai estar sujeito a ter que pagar essas sobretaxas que poderão vir a ser colocadas. Não é certo, pode ser que os Estados Unidos conclua que não há sobretaxas e que volte tudo ao normal. Então, e por outro lado, esses produtores, Marrocos e Rússia, na minha maneira de ver, eles não vão cortar a produção. O que eles vão fazer, e eu não estou nem entrando no mérito social, não há subsídio, porque eu não sou nem capacitado a isso. Mas o que eles vão fazer, se eles perderam um dos grandes importadores mundiais, são 3 os maiores importadores mundiais. O primeiro é o Brasil, o segundo é a Índia e o terceiro é os Estados Unidos. Estados Unidos e Índia muito próximos, o Brasil importa mais que eles. Então, o que acontece? Se eles perderam os Estados Unidos, que é grande para eles, principalmente Marrocos e Rússia, eles têm que vender no Brasil. Então, eles vão aumentar a agressividade deles para aumentar o market share. Então, se por um lado os Estados Unidos os preços sobem, no Brasil eles vão tender a ficar abaixo do preço norte-americano. O que é outro problema para o produtor americano. O produtor agrícola americano morre de medo do brasileiro, porque ele sabe que o produtor agrícola brasileiro é o nosso core business. Nós temos aí uma competitividade tremenda. Já tem todo o problema da guerra comercial com a China, o prêmio Porto brasileiro, que nos deixa numa posição vantajosa, a taxa de câmbio desvalorizada, que nos deixa também muito competitivo. E, além disso, agora vem um aumento de custo da principal insumo, que é o fosfatado para plantio de soja, muito maior nos Estados Unidos que no Brasil. Os Estados Unidos têm um basis positivo, está pagando mais que o Brasil. Então, dentro desse cenário de uma possível taxação, obviamente essa decisão ainda vai ser tomada, isso precisa deixar bem claro, mas uma possível taxação nos Estados Unidos, uma possível colocação de sobretaxa, vai trazer oportunidade, então, para o produtor brasileiro. Exato, e de certo modo isso já está ocorrendo, quer dizer, o preço também subiu no Brasil, mas subiu quase a metade do que subiu lá, né? Então, eu acredito que isto veio para ficar, quer dizer, eu acho que os preços nos Estados Unidos ainda podem subir um pouco, não acho que vão subir muito, podem subir um pouco, e no Brasil nós vamos seguir com preços mais baixos, porque exatamente 2 dos maiores exportadores mundiais estão proibidos de entrar nos Estados Unidos, na prática, né? Então, e eles vão procurar aumentar o market share deles no Brasil e na Índia, que são os outros dois, o Brasil é o maior e a Índia é o segundo maior importador mundial. Eles têm que aumentar o mercado aí para vender o que eles não vão vender nos Estados Unidos. Na prática é isso. Então, o produtor que está ouvindo a gente, que está preocupado, que não conseguiu participar nesse mês de maio e junho aí, desse bom momento de negociação,
pode ter uma nova oportunidade mais à frente. Mas não tem data ainda para Não tem data. essa decisão acontecer, né? Não tem data e vai ter que ter um pouquinho de nervos de aço, porque eu acho que os preços poderão subir um pouco ainda antes de De cair. cair, né? Mas eu acho que, por exemplo, um bom momento de compra para safra 21-22 tenderá a ocorrer em dezembro, janeiro. É, né? Tenderá a ocorrer, é a nossa expectativa, tá? E por que você fala isso? Porque, então, primeiro porque a febre nos Estados Unidos está muito alta, porque acabou de ocorrer, né? Então, na hora que a gente pensar, vamos passar mais 4, 5, 6 meses, vamos estar em dezembro, janeiro, então, até lá, os Estados Unidos vai ter recuperado, quer dizer, talvez o que ele deixou de comprar agora, ele vai achar outros fornecedores, Austrália, México, que está do lado dele, outros fornecedores vão vender e talvez repor um pouco do mercado que foi perdido da Rússia e do Marrocos. Por outro lado, no Brasil, esses dois grandes vão ter que estar sendo mais competitivos. Eu acredito que a gente vai continuar com preço abaixo americano. Então, vai diminuir a febre, que é temporária, e por outro lado também, quando a gente chegar em dezembro, janeiro, normalmente, tipicamente, final de novembro, dezembro, janeiro, é o momento de pior demanda para fosfatado, porque o Brasil acabou completamente o plantio da safra verão, agora nós somos a bola da vez, cara. Para nossa né? safra verão agora, nós somos de longe o maior comprador agora mundial forte, de longe. A Índia ainda está comprando, mas para um pouco antes que a gente, então ela já passou o pico de compra dela, o nosso continua, de importação, estou me referindo. Uhum. Depois nós também vamos estar importando, assim que acaba a nossa compra forte para a safra verão, a gente ainda vai estar importando fosfatado para a safrinha, porque alguma coisa vai na safrinha. Uhum. E daí, a partir de novembro, dezembro, aí despenca, a nossa compra cai muito forte. Os Estados Unidos também vai estar forte, porque daí ele também já vai ter feito toda a colheita, qualquer aplicação de outono já acabou. Os Estados Unidos vai estar fora. Também no final de novembro, dezembro está fora os Estados Unidos. E a Índia está fora. Então, os três Vazio maiores. de demanda Exato. Então, daí não tem justifica aí mais bom demanda, preço. o preço tende a ceder. Então, eu acredito que apesar dessa situação toda da petição, eu acredito que nós teremos uma melhor oportunidade de compra em dezembro, janeiro, do que teríamos agora, porque na verdade não está passando essa oportunidade de compra agora, porque os produtores internacionais se retraíram, falaram, vamos parar, porque não estamos entendendo o que está acontecendo. Uhum. Muito bem. Bom, outro ponto da pesquisa que eu julgo também muito interessante é o que vocês avaliaram de antecipação de compras para a safrinha do ano que vem. É uma antecipação inédita também, né, Marcelo? Olha, não é muito inédito, né? Há um volume de compras normalmente feito a partir de maio, junho, julho para a safrinha. Mas esse ano rodou bem. E rodou bem por quê? Sabe por que rodou bem? Porque você vai falar, Marcelo, você está louco? Porque o que acontece? O cara de soja, na verdade, o cara que está no centro-oeste, é o cara que planta soja, depois vai plantar safrinha, né? Vai plantar um milho. E, de novo, aquilo que a gente estava falando no começo, a produção de soja dele esse ano vai ser imensa, cara. Vai ser imensa, porque está muito atrativo, as margens estão muito boas, por tudo que a gente já falou, para a soja. Então, ele vai entrar no embalo, e daí ele vai também plantar uma safrinha forte, boa. Os preços do milho no Brasil também, para reforçar esse cenário, estão muito bons, eles já deviam estar caindo, porque nós já estamos bem adiantados, Na inclusive. colheita, né? A colheita está bem adiantada. Então eles já deviam estar caindo, mas eles estão fortes também pelo dólar, mas também porque nós estamos com demanda interna boa, né? Para a produção de proteína animal e tudo isso. Então, está tudo indo no bom sentido. Então, e o preço da ureia estava maravilhoso. O preço da ureia, tudo que a gente falou de fosfatado, não é bem fundamentos de mercado. Há uma certa artificialidade no mercado, porque houve um problema que não era esperado. Então, você tem lá um problema que está causando um estresse, né? Mas a ureia não. A ureia nós estamos falando de fundamento. Quer dizer, a demanda mundial de ureia está fortíssima, fortíssima. O maior importador, o maior consumidor de ureia
aliás, não é o maior consumidor, mas é muito grande, é a Índia. O maior consumidor é a China. Mas a China é um bicho separado, totalmente estranho. Deixa lá separado. Então, a Índia, de novo, é o primeiro. É bem maior que o Brasil, até o consumo dele. Mas a importação dele é muito semelhante. Então, a Índia é o maior importador, mas logo em seguida está... Aliás, não, o contrário. O Brasil é o maior importador, em seguida está Índia e Estados Unidos. Todos juntos, bem juntos, em importação, tá? E daí o que acontece? A Índia está tendo uma demanda, lá eles chamam de safra Kharif. Eles têm duas safras lá. Uma Kharif, que é uma espécie da nossa safra verão, e depois tem uma safra que eles chamam de Rabi, né? Que seria a segunda safra deles, que é lá em janeiro, fevereiro, mais ou menos. Então, o que acontece? Eles importaram, eles estão com um aumento de demanda de ureia, especificamente, da ordem de 40%, 50% para o que seria a nossa safra verão, que é uma safra grande. Então, é brutal. Eles já eram o maior consumidor, cresceu 60%, 40%, 50%, e eles estão consumindo muito, muito. Aí, agora, a partir de agosto, o Brasil é obrigado a entrar no mercado, porque o Brasil tem comprado um pouco menos, comprou já bem em julho, mas a partir de agora ele tem que entrar forte por causa da nossa safrinha. Então, a nossa importação dá um pulo quando... agora, a partir de agosto, setembro, nós estamos demandando. Agora não é que está chegando aqui, a gente está demandando, ou seja, os importadores estão ligando e falam, cara, quero comprar, preciso importar mais 10 mil toneladas, mais 5 mil, mais 15 mil. Então aí que está a demanda, e isso pressiona o preço. E esse material vai chegar no Brasil a partir de outubro. Outubro, novembro, dezembro, que é para que as misturadoras possam processar o produto, preparar as formas e distribuir. E está entregando lá a partir de dezembro, janeiro, né? Então, você tem a Índia, que está muito forte, não está saindo do mercado. Você tem o Brasil, que também é o maior importador, entrando pesado no mercado. E daqui a mais 15, 20 dias, você vai ter os Estados Unidos voltando ao mercado, porque eles vão estar se preparando para as aplicações na colheita. Isso justifica, então, uma alta no preço da ureia. Muito. E o preço, Alexander, subiu de finalzinho de maio, por coincidência, né? A mesma coisa, mas aqui por fundamentos. Subiu de final de maio até agora 30% aqui no Brasil. E também nos Estados Unidos. Então, o que acontece? O que era um momento excelente de compra, maio, junho, julho já começou a piorar e ficar mal. Agora está ruim, está ruim. Então, o cara que não comprou ainda, muita gente comprou, todos os meus clientes, a maioria dos meus clientes comprou, porque a gente está 3 meses falando compra. Mas quem não comprou agora está numa encrenca, porque o preço subiu muito forte. E aí isso atrapalha um pouco a relação de troca, né? A relação de troca estava muito melhor, com 30% do custo mais baixo, né? Aí o que faz? Bom, a gente também vê que essa demanda muito forte, ela tende a diminuir a partir de novembro, dezembro. Mas aí o cara realmente tem um problema de logística. Muito poucos produtores poderão esperar até novembro, dezembro para fazer a compra. Muita gente quer estar com o produto já na fazenda em novembro, dezembro, né? Então, isso é complicado aí. Aí poderia ter uma estratégia com derivativos, até nós estamos sugerindo a clientes, mas eu acho que é conversa para um outro bate-papo, e é muito interessante. Mas quem aproveitou bem? Qual o percentual de compras antecipadas que a gente tem já para a safrinha? Quem aproveitou muito bem. E você teve aí cerca de 40% no Centro-Oeste já antecipou. Então é um volume significativo, né? É um volume significativo, sim. Você ainda tem 60% que vai ter que fazer, né? E quem não comprou precisa ficar ligado às oportunidades. Agora, cara, tem que analisar, porque o preço, agora, eu não diria que é uma boa janela de compra. Subiu 30% em 2 meses. Acho que ainda vai subir um pouco mais e daí vai cair. Então, agora o cara tem que ter uma estratégia específica. Pode usar derivativos para postergar a fixação de preço dele, é uma estratégia interessante. Ou torcer para o dólar cair, né? Mas, de novo, estou falando tudo isso em dólar. Tudo isso que eu estou falando em dólar. Tá? Ele subiu 30% em dólar. Em real subiu mais ainda. Tá certo? Mas se o dólar cair, verdade, o preço da commodity também cai. Exato. Então, tudo que eu estou me referindo dá na mesma, se a gente olhar em dólar ou em real. Porque os dois lados
estão variando nesse sentido, né? E deixar para comprar lá para novembro, dezembro, pode ser arriscado. Pode ser arriscado por um problema de logística, tem muita gente que não vai poder esperar, porque daí não vai dar tempo de chegar lá, às vezes dá um probleminha, tem muita gente que gosta de estar com isso bem antecipado. Por outro lado, você tem muita gente que só vai plantar em fevereiro, então esse cara que já vai plantar em fevereiro, tem muita gente em fevereiro, né? Tem gente até em março, né? Então, esses aí já tem uma chance de esperar um pouco mais, aí é menos arriscado ele esperar, né? Mas se ele conseguir gerenciar a logística dele, eu acho que ele terá uma oportunidade de compra melhor lá na frente. Legal. Então, são informações muito importantes que requerem, inclusive, um posicionamento e uma estratégia de compra por parte dos produtores. No caso da ureia, o melhor momento parece que já passou em função de uma demanda mais agressiva que está acontecendo dos 3 principais consumidores, Brasil, Índia e Estados Unidos. No caso das compras para a safra de verão do ano que vem, tem a expectativa do que vai acontecer com esse processo nos Estados Unidos da Mosaic, principalmente reclamando aí uma sobretaxa em cima dos produtos do Marrocos e da Rússia. Isso pode mudar completamente o cenário e as perspectivas de compras e elas acontecerem de forma mais tranquila para o produtor brasileiro, mas enfim, depende dessa decisão lá nos Estados Unidos ainda. Ou seja, dá para dizer que o melhor momento de compra já passou, hein, Marcelo? Claro, não, nesse momento sim. Nós estamos recomendando aos nossos clientes que o momento não é bom de compra, tanto para fosfatado quanto para ureia. Ele é bom para compra para potássio. Ah, é? Para potássio não há problema, ele é um bom momento de compra. Mas para ureia e para fosfatados, não. Olha, o que você colocou no começo, você fez um resumo preciso, Alexander, exatamente tudo que a gente falou, muito bem feito. E eu colocaria um ponto que eu achei muito interessante que você colocou, e é verdade, nós falamos isso para os nossos clientes, temos recebido cada vez mais clientes. É muito importante o produtor, veja, gerenciar bem e comprar na hora correta, em dólar por tonelada, de novo, porque tanto faz, a taxa de câmbio ninguém sabe o que vai acontecer, não dá, eu vou comprar agora porque o câmbio está baixo, eu não sei se o câmbio está baixo, 5,40 até pode ser um câmbio baixo, de repente a gente vai para 6, 6,5 ano que vem, a gente não sabe, né? Ou está alto, a gente não sabe, na verdade não tem nenhum economista que consiga dizer qual é a taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio ele tem que gerenciar, e tem outras maneiras dele gerenciar isso, até porque o grão dele vale isso. Mas ele comprar o fertilizante, que é o item principal, é o insumo principal dele, na média vale cerca de 30% do custo de produção dele, na hora correta, em dólar por tonelada, é importantíssimo, porque esse é um fator que está sob o controle dele e que muda muito a rentabilidade dele. Então isso é essencial. É muito importante ele ter uma estratégia proativa para comprar os fertilizantes. Não vai comprar porque o vizinho está comprando, ou porque o ano passado ele comprou nessa hora, ou porque ele está com dinheiro agora. Ele tem que comprar porque aquela é a hora boa, e daí ele tem que arranjar e ajeitar o resto ao redor daquilo, entendeu? Legal. É muito interessante isso. Muito bom. Marcelo Melo, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos, enfim, por nos ajudar a entender toda a dinâmica do mercado aí e principalmente dar opções aí para o produtor se planejar. Volte sempre. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu. Tchau. Tá aí Marcelo Melo, gerente da mesa de fertilizantes da Stonex, analisando o mercado de fertilizantes aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, mais destaques. Na sequência tem Mercado do Boi, depois ainda tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.